Então, eu estudei psicologia e toda a base na universidade era psicanalítica. Eu fazia grupo de estudo em psicanálise, estudava psicanálise e eu sentia que o corpo ficava de fora do estudo, do trabalho, do pensamento. Então, eu comecei a buscar como eu poderia incluir a dimensão corporal na minha compreensão do processo humano. E aí, uma vez eu estava fazendo um curso em psicoterapia corporal e uma professora me disse: tem um autor na Califórnia que eu acho que você vai gostar, ele é muito interessante. E eu fui para a Califórnia em 1986, comprei, visitei o centro dele, o Stanley Kellerman não estava lá, ele estava ensinando na Europa, mas eu visitei o centro e comprei o Anatomia Emocional, que tinha sido lançado no ano anterior, nos Estados Unidos, e o Bonding, que foi lançado, tinha acabado de sair em 1986. Voltei para o Brasil e, ao ler o Anatomia Emocional, o livro me impactou muito e eu senti que eu queria aprender aquele trabalho. Eu percebi que ali havia uma solidez, uma robustez teórica e metodológica que me daria um chão para, de fato, abraçar um trabalho incluindo a dimensão corporificada. E eu fiquei 6 anos lá e eu fiz todos os grupos, workshops, cursos que ele ministrava. Fiz várias sessões, o tempo inteiro fiz sessões individuais com ele também. Depois entrei para o grupo profissional em Berkeley e comecei a fazer também as supervisões e discussões de grupo. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fundei, em 1995, o Centro de Psicologia Formativa do Brasil, com o intuito de desenvolver o trabalho da psicologia formativa aqui. O meu primeiro contato com a psicologia formativa foi através dos livros Anatomia Emocional e Corporificando a Experiência. E aconteceu uma coisa engraçada, porque o Kellerman veio ao Brasil e deu uma palestra na PUC. Eu estava diante daquele mestre. E depois, logicamente, eu tomei mais contato com os livros e fiquei sabendo da formação aqui na Psicologia Formativa do Brasil. E vim para cá em 2002. E aqui eu pude desenvolver um trabalho pessoal, profissional. Eu já vinha de abordagens corporais, mas eu sentia assim, lá no meu íntimo, que faltava algo. E eu encontrei aqui, onde na convivência com as pessoas, no trabalho, na minha formação pessoal aqui, eu aprofundei realmente o que era corporificar a experiência e o que era viver a anatomia emocional. Aí eu realmente compreendi os 2 livros do Stanley Kellerman. E para minha graça, eu conheci Leila Kohn, que foi Eu acho que o trabalho formativo, todas as pessoas que passam por aqui, as pessoas que irão passar, elas vão contribuir de forma efetiva para a gente ter uma sociedade com mais sanidade, porque a sanidade passa pelo trabalho pessoal. Então, assim, e aí, nesse período, eu entrei para a equipe do centro, onde a gente foi durante esses anos todos, e eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe. E agradeço a todas as minhas parceiras e amigas, as profissionais, que me ajudam no meu processo formativo também. Eu me chamo Márcio Geteschi, sou terapeuta corporal e trabalho há 25 anos na área de reabilitação de coluna e problemas de mobilidade. Eu conheci o Stanley Kellerman através do seu livro Anatomia Emocional e a partir daí eu comecei a fazer parte dos processos e dos projetos do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. E há 4 anos eu venho me desenvolvendo enquanto pessoa e também desenvolvendo os exercícios da prática formativa com os meus pacientes. Eu posso afirmar para você que esse processo transformou a minha vida, transformou a forma com que eu me observo, com que eu pratico esses exercícios
e o diálogo interno, e esses exercícios também ajudam muitas pessoas a se conhecerem de uma forma mais profunda, mais íntima, mais pessoal. Eu estou muito contente de fazer parte dessa história do Centro de Psicologia Formativa, nesse momento em que ele completa 30 anos aqui no Brasil. Parabéns a Leila, parabéns a todos os envolvidos. Olha, a importância foi em dois níveis, duas camadas. A primeira é a presença dele. Stanley Keleman era uma grande presença. Ele era um ser humano muito impactante. Além dele saber muito, dele ter um conhecimento profundo e vasto sobre o processo humano, ele era uma pessoa profunda, ele tinha um grande coração, ele era muito honesto, muito verdadeiro no seu modo de ser, e ele era muito generoso, no sentido de doação do conhecimento, do tempo dele, da dedicação e a disponibilidade. Então, isso para mim tem um enorme valor. Muitas vezes eu sinto, quando eu estou trabalhando, que eu tenho o Stanley Keleman em mim, que eu trago ele em mim. Muitas vezes as pessoas dizem, você soou agora igual o Stanley e tal. Provavelmente, porque foram 30 anos de convívio. Um convívio muito intenso e muito... como é que se diz, profundo também, porque ao longo dos anos nós fomos aprofundando a nossa relação. Em 2007, houve uma celebração dos 75 anos dele. Inclusive, nosso time foi todo, nosso grupo aqui foi todo, a primeira turma que eu falei que formou no centro foi toda, e teve uma celebração, e nós participamos, e houve uma publicação em homenagem a ele, e todos nós escrevemos artigos. Nesse encontro, ele disse para mim, eu vou formar um pequeno grupo de profissionais para quem eu vou passar o meu legado. Eu estou com 75 anos, eu quero passar o meu legado da forma como eu acredito, que é de uma forma pessoal e próxima. E a partir daí, nós fomos um grupo de 6 profissionais, uma pessoa nos Estados Unidos, 4 pessoas na Europa e eu, daqui do Brasil, e nós nos encontrávamos com ele 2 vezes por ano, depois dos workshops, na casa dele, por 3, 4 manhãs, e nós aprofundávamos o trabalho, estudávamos teoricamente, estudávamos a metodologia, trazíamos casos para discutir, tirávamos dúvidas. E um dia eu disse para ele, um dia eu vou gravar esse estudo aqui. Aí ele disse, podemos fazer. Aí eu falei, podemos fazer? Pois então nós vamos fazer. E a partir daí nasceu o projeto Entrevistas com Stanley Keleman. E fazendo isso, ele disse várias vezes para mim, eu nunca deixei ninguém me gravar. Eu nunca cedi a minha imagem para ninguém. Você é a única pessoa. Olha o que você vai fazer com isso. Outra coisa muito importante é que depois que eu me mudei para o Brasil, aliás, antes de eu vir, o Stanley falou para mim, agora que você vai voltar, que você estará lá, eu vou ao Brasil. Então, a partir daí, então, nós combinamos que ele viria ao Brasil. E ele veio a primeira vez em 1995, foi uma parceria entre o Centro de Psicologia Formativa do Brasil e o Instituto Ágora de São Paulo. Depois disso, ele veio durante 6 anos, algumas vezes, 2 vezes por ano, ele vinha para o Rio e para São Paulo, fazia palestras, workshops, e essa também foi uma grande oportunidade das pessoas aqui poderem ter o contato direto com ele. Eu sou Érica Cavour, tenho 50 anos e desde os 23 eu comecei a fazer terapia e integrar o grupo de estudos do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. É uma jornada que se confunde com a minha própria vida adulta e pela qual eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, vivi, as pessoas que eu convivi, e eu quis expressar essa gratidão através desse livro, Cartas de Amor de Mãe, em que eu conto para o meu filho sobre essa filosofia que eu aprendi e que me constituiu, que eu gostaria que ele soubesse também. Depois da psicologia formativa, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque ela transformou o meu modo de ver, de viver e de me relacionar. Especialmente dentro da minha casa, ela teve um papel muito importante, porque me ajudou a construir uma maternidade que eu tenho hoje, muito mais conectada comigo, com os meus valores,
e também conectada com os meus filhos. Tudo que eu venho aprendendo ao longo desses anos, eu ensino também, e eu passo não só para eles, mas também no meu trabalho. Na prática profissional, eu tenho visto que os clientes também desenvolvem um novo modo de viver, com mais equilíbrio e autonomia. É gratificante ver a transformação que o método formativo gera, não só na minha vida, mas também na vida de todos os que aprendem com ele. E eu vi o Centro de Psicologia Formativa do Brasil nascer. Aliás, eu acompanho a Leila desde quando ela retornou dos Estados Unidos. E atualmente eu faço parte da equipe profissional, como gestora e também como docente. Ao longo dessas 3 décadas, eu construí um corpo profissional com mais estrutura, mais profundo e certamente mais competente. Pude principalmente desenvolver uma pessoalidade que me ajudou, que se traduz com um propósito de vida, com a qualidade na vida e com a alegria de viver. Eu agora, Leila, expresso minha profunda gratidão por você, por tudo aquilo que eu pude aprender e crescer com você, pelas oportunidades que você proporcionou. Conhecer Stanley Kellerman pessoalmente, fazer parte dos workshops coordenados por ele e por você, a ida à Califórnia, a sessão individual com ele, tudo isso eu guardo como um tesouro, tem um grande valor para mim. E isso me dá muita alegria. Ter podido construir através de você e com você esse legado. Agradeço muito as minhas colegas em que formamos um corpo coletivo, um grupo de suporte, de apoio, de crescimento conjunto. Eu agradeço a cada uma de vocês. E como você diz, vamos em frente. Um passo de cada vez, uma década de cada vez. Um forte abraço a todos. Em 2000, eu tive bebê. E a partir daí eu fiz uma pequena pausa no meu ensino do curso profissional, de grupos, o meu trabalho diminuiu de ritmo. Mas nós tínhamos já a primeira turma formada no Centro de Psicologia Formativa do Brasil aqui, então nós pudemos fazer uma segunda turma de curso profissional ministrada pela equipe do centro, o que foi muito bom, e essa turma se formou em 2003. Em 2006, nós retomamos, então, os cursos profissionais e tivemos várias turmas que começavam a cada 3 anos, porque eu só começava a turma uma vez a cada 3 anos. Quando uma das turmas finalizava o trabalho, eu começava a outra. O trabalho era todo com muito cuidado, muita dedicação, então eu não tinha disponibilidade para estar com 2 turmas ao mesmo tempo, naquela época. Depois, quando nós já estávamos na nossa 6ª ou 7ª turma, não me lembro mais, nós instituímos a entrada em fluxo contínuo. E isso quer dizer que eu reestruturei, o programa do curso, fomos adaptando, reorganizando ao longo de anos, isso foi um processo, para poder incorporar pessoas que entrassem a cada momento do ano. E aí, nesse sentido, então, mudou a nossa estrutura e nós criamos, então, tem sempre um grupo que está fazendo o ciclo básico, que são 3 anos, onde nós damos os conceitos teóricos fundamentais, os conceitos metodológicos da psicologia formativa. E depois desses 3 anos, nós criamos, então, o curso avançado para profissionais em psicologia formativa. Então, quem tem interesse em continuar estudando, aprofundando o trabalho, passa para o grupo avançado e nós estamos sempre recebendo pessoas novas. Eu sou Paula Menezes, sou terapeuta corporal,
sou daqui de Belém do Pará e eu estou fazendo esse vídeo para celebrar e para comemorar os 30 anos do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Eu tenho a alegria e a honra de fazer parte hoje do centro. Eu finalizei ano passado uma etapa da formação. Como diz a nossa formadora, é sempre um aprendizado a ser continuado, né? Então, a psicologia formativa para mim tem sido assim, um processo de ensino-aprendizado, né, constante, um mergulho nesse universo do corpo, desse corpo vivo que sente, que comunica, que percebe e que se forma. E o grande objetivo do pensamento formativo, da prática formativa, é formar algo novo em mim, em ti, em nós, né? Então, essa é uma parte do trabalho. E aí, como profissional, a psicologia formativa tem me dado um chão, uma base para o meu trabalho, sabe? Um chão firme, sensível, que vem sustentando a minha escuta profissional, que vem sustentando a minha orientação também, orientando o meu olhar, né, sobre essa prática. Trouxe para mim um pensamento, assim, uma forma de estar como profissional muito investigativa, muito curiosa, muito amorosa também sobre essa vida no corpo. Essa vida no corpo em mim, nos outros, no mundo. Então, me deu uma nova forma de ver, de estar no mundo, de trabalhar, sabe? De poder olhar para os outros trabalhos que eu faço com esse pensamento formativo, com essa proposta formativa. Quando em 2014 eu cheguei ao Centro de Psicologia Formativa do Brasil, eu vinha de 18 anos de estudos e práticas com a metodologia formativa de Stanley Kellyman e já tinha fundado e organizado os diálogos formativos. Quando eu me deparei com a precisão metodológica e o rigor na prática formativa com que Leila Cole desenvolve seu trabalho, eu pude fazer importantes variações tanto na minha vida pessoal como profissional e aprofundar o meu senso de autogoverno na organização e na transmissão da psicologia formativa. Nesse tempo de amizade e parceria que temos desenvolvido, o coração se aquece e se alegra. Nesse momento, eu estou aqui para parabenizar o Centro de Psicologia Formativa do Brasil pelos seus 30 anos, desejar lindos futuros e boas amizades. E hoje eu sinto que eu tenho uma grande responsabilidade no sentido de manter vivo o legado que eu recebi. O Stanley Kellyman faleceu em 2018, e eu sou uma das pessoas que está desenvolvendo o trabalho e aprofundando o trabalho e mantendo vivo, mantendo o legado vivo, disponível e também possibilitando que outras pessoas aprendam e desenvolvam o trabalho e levem para outras esferas. Esse é um compromisso que eu tenho com muito rigor. Eu tenho um compromisso em manter o rigor do pensamento, em manter a fidelidade, me manter fiel ao pensamento do autor, ao trabalho desenvolvido pelo autor, à linguagem desenvolvida pelo autor. Isso também se configurou de uma forma bem sólida durante a pandemia, né? Porque nós vivemos uma grande transição, nós fazíamos todos os encontros presenciais. No início, exclusivamente presenciais, depois que apareceu o Skype, o Zoom, nós começamos a fazer híbrido. E eu lembro que em novembro de 2019, eu disse para as pessoas, eu vou encerrar esse negócio da participação online. Só vai participar do curso profissional quem vier pessoalmente. E nós tínhamos 4 módulos durante o ano. Eu disse isso e em março começou a pandemia. Então, obviamente que todo o trabalho passou a ser online e nós ficamos um pouco assim, será que isso vai dar certo? Como é que vai acontecer? Mas o trabalho deu muito certo. Durante a pandemia, nós criamos o projeto de atendimento de crise, que era um projeto gratuito. Uma equipe de profissionais do centro se mobilizou, todos nós estávamos muito mobilizados com a pandemia, e nós nos reunimos e dissemos, vamos prestar um serviço à comunidade. Então nós criamos esse projeto e nós, durante o ano de 2021, nós sustentamos vários atendimentos de crise com uma grande equipe, com supervisão, com discussão,
e foi muito bom. E depois nós escrevemos um artigo sobre isso e publicamos esse artigo também, ele está disponível no nosso site. Foi um trabalho muito importante. Na segunda década de existência do centro, nós criamos o projeto Tecendo Formas, que era um projeto de atendimento em psicologia formativa para pessoas de baixa renda. E nós sustentamos esse projeto durante um bom tempo, depois nós encerramos o projeto e depois da pandemia, com o grande sucesso dos atendimentos de crise online, nós resolvemos então retomar o projeto Tecendo Formas, dessa vez totalmente online. E hoje o projeto Tecendo Formas é um projeto importantíssimo, não só porque nós prestamos atendimento formativo para todo o Brasil e para outros lugares do mundo, porque ele é exclusivamente online, mas também porque toda a equipe profissional do centro tem a oportunidade de trabalhar no projeto com supervisão. Nós aceitamos no projeto pessoas a partir do 2º ano do curso profissional. Bom, a minha experiência com a abordagem formativa se deu de uma maneira muito especial, no sentido que eu tinha uma vida acadêmica muito intelectiva e eu estava buscando alguma coisa que eu tivesse mais contato com a experiência vivida, e realmente foi um divisor de águas na minha vida ter me aproximado, ter me realmente apaixonado pela abordagem formativa, no sentido de que é uma forma nova de poder viver a experiência, estar não interpretando a vida, mas estar dentro da vida e estar próxima de mim. Então, nesse sentido, e principalmente que eu estava vivendo um momento de transição, estava vivendo um momento de transições na minha vida, e ao longo desses 30 anos, essas transições foram se efetivando. Eu saí de um corpo de mulher alfa, adulto alfa, para uma mulher no corpo mais maduro. Então, todas essas vivências, experiências que ao longo do tempo também dentro do Centro de Psicologia Formativa, inicialmente com o Kellerman e depois com a Leila também, nos trabalhos, isso foi me dando um chão de vida, no sentido de poder estar mais próximo de como eu lidava com as experiências e o que essas experiências rebatiam em mim e como eu ia formando esse adulto num processo de amadurecimento, de relação com a vida. Então, essa é a importância da abordagem formativa na minha vida e o legado que ela pode transmitir de transformação na vida das pessoas a partir dessa proximidade com a sua própria experiência. Hola, soy Hernán, soy de Uruguay. Quería saludar al Centro de Psicología Formativa de Brasil por su aniversario. Agradecer a todas las personas que estuvieron antes para que nosotros hoy podamos conocer este trabajo. En lo personal ha sido un trabajo que me ha ayudado muchísimo a conocerme, ¿sí? A conocer mis patrones, a poder observar desde otro punto de vista mi accionar. Nunca pensé que podía ser una persona que era pulsante, espaciosa, sentir una cierta paz, por así decirlo, y poder a través de este trabajo regularme, sabiendo cuando estoy actuando de determinada manera. Então, a partir de 2022, nós retomamos os encontros presenciais. No início vinha pouca gente, mas agora nós já estamos com a sala cheia e eu sempre faço muita pressão para que as pessoas venham, porque embora nós tenhamos feito tudo online durante um tempo, a presença, o encontro presencial é muito importante. E as pessoas falam disso, não só durante o trabalho, mas o contato entre as pessoas, o cafezinho, o almoço. Nós instituímos depois da pandemia para celebrar o primeiro encontro presencial, que todo último dia de workshop nós almoçamos juntos aqui. Nós encomendamos um buffet. E isso é uma delícia, de estarmos juntos, de conversarmos, essa convivência ela é muito preciosa. Então eu sempre faço muita pressão, eu faço uma pressão séria para as pessoas virem.
A partir desses encontros também eu achei que seria muito importante abrir um grupo de estudos internacional. Então, há 3 anos atrás eu abri um grupo de estudos internacional, ele é ministrado em inglês e tem pessoas de várias partes do mundo, pessoas que vêm porque se interessam em aprender sobre a psicologia formativa. Esses também são encontros mensais. E o último desenvolvimento do centro, que acabou de acontecer, é a criação de um curso profissional internacional, pegando pessoas da América do Norte, da Europa e do Oriente Médio. Nós estamos começando esse projeto, ele tem um grupo ainda pequeno, de 7 ou 8 pessoas, mas é algo também importantíssimo, principalmente pelo desenvolvimento da possibilidade de expansão e sustentação do trabalho formativo em outras áreas. Eu sempre me interessei por uma abordagem em psicoterapia que incluísse o corpo. Então, eu fiz bioenergética, biossíntese, e esse sempre foi meu interesse desde que eu me formei. E quando a Leila chegou, eu já ouvia falar do Kahneman, as pessoas falavam do livro Anatomia Emocional, e quando a Leila chegou no Brasil, logo eu me interessei de conhecer mais essa abordagem, em 1995. Então eu faço parte da primeira turma, né? Eu fui às primeiras palestras que ela deu quando voltou dos Estados Unidos, e isso foi um divisor de águas na minha vida, onde eu mudei minha prática profissional e me ajudou imensamente na minha vida pessoal, né, nas transições todas ao longo desses 30 anos. Então, eu acho também que é uma abordagem muito nova e que ajuda muito a viver uma vida no corpo, corporificada, dentro da nossa experiência e existência. As pessoas estão vivendo numa era digital, intelectual. Então, essa abordagem eu acho que ajuda imensamente, é um caminho de ajuda muito grande em psicoterapia e para as pessoas em geral. É muito importante para mim essa questão da psicologia formativa, de você experienciar, de você viver isso no seu corpo, de você estudar, de pesquisar, investigar no seu corpo, e aí você vai na clínica e pode utilizar ela, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para mim, de eu sentir que eu tô constantemente me experimentando, constantemente me investigando, e aí quando eu chego na clínica, eu ali participo junto, né, com a investigação da pessoa que eu tô acompanhando, mas eu acho que o mais legal da psicologia formativa é que eu me sinto o tempo inteiro em investigação, o tempo inteiro me acompanhando, o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro pesquisando, né? Eu acho que isso é uma das questões que eu gosto mais da psicologia formativa, porque me dá uma presença de sendo profissional, né, sendo psicóloga, esse meu manejo, essa minha autorregulação. Então eu gosto muito disso da psicologia formativa, porque ela me ajuda muito nisso na clínica, a minha presença, a como eu tô o tempo inteiro me autorregulando, né? Então acho que é uma pesquisa, é um aprendizado. Em 2023, nós fizemos aqui o primeiro simpósio latino-americano em psicologia formativa, numa parceria do Centro de Psicologia Formativa do Brasil com os Diálogos Formativos em São Paulo, eu coordenando pelo centro aqui, a Denise Passos coordenando pelos Diálogos de São Paulo. Foi uma parceria não só em termos de produção, mas a equipe de trabalho teve pessoas da nossa equipe, pessoas da equipe dos Diálogos, e foi muito bom poder desenvolver esse projeto nessa parceria e trazer pessoas de todo o Brasil aqui na sede do centro. O simpósio foi um grande sucesso, ficamos lotados e esperamos poder fazer o segundo e o terceiro no tempo também. Então, algo que é muito importante, ninguém faz nada sozinho. Isso para mim foi claro desde o início. O centro sempre foi um projeto
de criação coletiva, e hoje nós temos 4 equipes de trabalho operando no centro. A equipe do projeto Tecendo Formas, a equipe de coordenação do projeto Tecendo Formas, a equipe de profissionais do projeto Tecendo Formas, a equipe de coordenação dos encontros formativos, a equipe de disponibilização dos trabalhos online e a equipe de publicação, que embora tenha publicado apenas o artigo da pandemia, continua ativa e nós continuamos com o projeto de manter a publicação. Além da equipe gestora do Centro de Psicologia Formativa, que são as pessoas originárias lá de 1996 até 2000, e temos a equipe de terapeutas do Centro de Psicologia Formativa também. Então, nós funcionamos numa rede interconectada de várias equipes de trabalho, e é isso, a meu ver, que possibilita o crescimento, a sustentação, o desenvolvimento do trabalho do centro. O que é importante para mim, né? O que o centro representa para mim, o que a psicologia formativa representa para mim. Então, na minha busca pessoal e também no meu processo profissional, né, de desenvolvimento de um corpo profissional, sempre foi um chão muito seguro. Então, principalmente na questão da minha experiência com a dança, que eu entendi, pude aprofundar e responder a algumas questões que eu trazia, né, como sendo importante, na relação com o movimento e o que o movimento evocava e transformava em mim, na minha própria experiência. Então, eu pesquisei bastante sobre isso e compreendi o movimento como uma função superior e como esse processo da autorregulação que o próprio método oferece, de fazer mais, fazer menos, nos oferece e nos coloca numa compreensão muito própria do que fazer, o quanto você precisa imprimir de você mesmo naquela ação, seja em termos de esforço, de intensidade. Na minha vida pessoal, a psicologia formativa me ensinou a compreender sobre o meu estilo de fazer as coisas. Isso foi libertador. Compreender sobre a importância das pausas também é incrível e revolucionário numa sociedade que funciona 24 horas. A visão de mundo da psicologia formativa é uma quebra de paradigma do que a gente vive hoje. Estar em contato com essa referência faz eu me sentir na vanguarda de um pensamento que tem muito a contribuir com o mundo. Na minha vida profissional, a psicologia formativa foi uma grande revolução. Eu migrei da área social para o consultório particular. Foi algo que eu nunca havia pensado antes, né? Não pensava que eu tinha estrutura para ser uma profissional liberal, autônoma. E eu sinto que posso sustentar, né? Eu sinto que eu formei algo em mim que possa sustentar isso. E também pelo tipo de suporte que eu recebo do centro. Apesar de fazer atendimento individual na clínica, nunca me sinto sozinha. Me sinto parte de um coletivo que me apoia no desenvolvimento do meu trabalho, né? E fazer parte desse coletivo onde a gente troca experiências, é muito rico e importante. Olha, a primeira coisa que me veio quando você perguntou isso é que eu de fato me tornei uma pessoa adulta na relação com Stanley Kellerman e no estudo da psicologia formativa. O trabalho formativo e a relação com Stanley, né, me possibilitou essa apropriação de mim mesma, de quem eu sou, o desenvolvimento de uma autoridade pessoal sobre o meu próprio processo, tomar posse de mim mesma e desenvolver o meu conhecimento e o meu estilo pessoal de trabalhar, né? Então, o trabalho formativo é um trabalho que te coloca em contato profundo com o seu processo pessoal e que me possibilitou desenvolver a minha pessoalidade numa camada muito profunda, ganhar consistência, ganhar solidez, formar
um estofo interno e formar também a camada que me possibilita transmitir o conhecimento para outros. É um trabalho que foi tão importante na minha vida pessoal e profissional que eu tenho esse compromisso de transmitir o mais fielmente, o mais bem-sucedidamente possível para outras pessoas. Eu quero que as pessoas possam usufruir e desenvolver em si, para si e no seu trabalho, aquilo que eu pude desenvolver, aquilo que eu posso, porque eu continuo desenvolvendo, né, em mim e no meu trabalho. Então, a psicologia formativa para mim é um estilo de vida, não é apenas um ofício que eu uso no meu fazer profissional. O trabalho formativo, o pensamento formativo é um pensamento para o viver. Então, por isso que você percebe que nós somos tão envolvidos, né? E eu acho que por isso que um feedback que eu tenho das pessoas, geralmente, que eu sou muito verdadeira, que eu passo uma verdade quando eu falo do trabalho formativo, porque eu vivo o que eu falo. Né? E aí eu vou voltar para o Stanley, porque ele era uma pessoa que vivia a fala dele também. Isso é algo que me atraiu muito e me manteve próxima a ele ao longo dos anos. Eu via que ele vivia formativamente também. Então, eu tenho que dizer, eu tive um grande mestre e a possibilidade de desenvolver essa relação e e nos tornarmos próximos foi muito valorosa para mim. Então, uma tomada aqui com toda a equipe, essa força coletiva que forma e sustenta o centro ao longo dos anos e que a mim me dá muita alegria e gratidão. Faltando aqui Iracema Teixeira, que não está conosco, e nós aqui segurando os folhetos de antes da era digital. Todos os panfletos do centro com a programação nos tempos antigos. 30 anos!